extraordinária. Jesus nunca manifestou a soberba. Jesus nunca manifestou que ele era o grande. Ele sempre colocou o Pai acima de todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o Cordeiro Santo. Jesus, com seus discípulos, né? Por onde ele passava, a multidão seguia. A multidão acompanhava ou seguia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa mais importante é que quando Jesus, ele por onde ele passava, ele sempre deixava algo registrado. Ele sempre deixava algo em evidência. Glória a Deus, aleluia. Então, por onde Jesus passava, amados e amadas em Cristo Jesus, ele não passava de passagem. Jesus, por onde ele passava com propósito. Porque Jesus, quando ele veio à terra, obedeceu a ordem do Pai. No seu ministério, ele passava com propósito. Por isso, pastor Renato, aonde ele passava, alguma coisa tinha que acontecer, pastor Renato. Porque aquele que estava ali, não só 100% carne, mas também na vida daquele que é dono de todas as coisas sobre o universo. Louvado seja o Cordeiro Santo. Jesus com os discípulos, vamos passar por Jerusalém e lá vamos lá para Samaria. Porque ali Jesus já saiu com propósito naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que me chama a atenção nesta palavra? O que me chama a atenção é que quando Jesus, por onde ele passava com propósito. A atenção que me chama nessa palavra é que o crente, quando ele sai da sua casa, ele tem que sair com propósito no seu coração. O crente não tem que sair por essa terra, pelas ruas, pelos bairros, pelos setores, por aí. Ele tem que estar preparado para algumas evidências. Ele tem que estar preparado para alguma coisa, presbítero. Porque Jesus, ele nunca foi pego em ocasião nenhuma despreparado. Ele estava preparado a todo momento. Porque antes ele orava a Deus, antes ele pedia direção. O crente muitas vezes ele sai sem direção, pastor Renato. Aí muitas das vezes acontece coisa, por quê? Porque você sai sem direção, sai sem preparação. Glória a Deus, aleluia. Fala mesmo, Senhor. Aleluia. Agora Jesus chegando, coisa mais interessante, que Jesus não foi atrás dos 10 leprosos. Os leprosos é que foi atrás de Jesus. São em poucas passagens da Bíblia Sagrada que Jesus vai atrás de alguém para curar, a não ser aquela filha de Jairo. Jesus foi lá. Não é isso, presbítero? Ele foi lá. Mas nesta ocasião que a Bíblia nos revela, Jesus chega ali em Samaria e se apresenta pelo lado de fora, porque os 10 leprosos, ele não poderia estar diante da sociedade, ele não poderia estar no meio do povo. Sabe por quê? Porque a lepra, ela é uma enfermidade, uma doença contagiosa. Os 10 leprosos poderiam infectar os que estavam ali. Isso não estava de fora, mas eles tinham que falar: nós estamos doentes, nós somos leprosos, por esse motivo nós temos que estar recuados, por esse motivo nós temos que estar isolados, para que não venha ocorrer perigo de vocês serem infectados. Agora está Jesus ali, os 10 leprosos sabia, porque aquele que estava ali
tinha poder de mudar a situação. Aleluia. Aquele que estava ali tinha o poder de mudar o quadro daqueles 10 leprosos. Quando eles souberam que Jesus estava ali em Samaria, os 10 leprosos rapidamente foram ao encontro de Jesus. Agora Jesus pega, manda os 10, vai, anuncia ao sacerdote as evidências, o fato ocorrido. Segundo a palavra vem revelando que quando eles partem, eles são curados, são limpos da lepra. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa muito interessante, que no meio daqueles 10 leprosos tinha um diferente. Era um samaritano. Aleluia. Glória a Deus. Tinha um samaritano no meio daqueles 10 leprosos. E segundo a tradição, o judeu ele não tinha relacionamento com o samaritano, né? Foi igual quando Jesus esteve lá diante daquela mulher, né, que estava ali tirando a água do poço. Porque eu tenho contigo, pois tu não sabe que os samaritanos eles não têm contato, não conversa com o judeu. Sabe que nosso relacionamento é cortado. Mas ali estava no meio dos 10 leprosos um samaritano. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E eles foram fazer o que o Senhor Jesus mandou. E a Bíblia vai relatando que quando eles estão a caminho, eles estão sendo limpos, sarados, curados de toda enfermidade. Alabandara só, mandou barraçai. Eu não sei nesta noite qual a tua necessidade. De repente não é uma doença, é uma dificuldade. Eu quero te dizer nessa noite, tem você colocado nas mãos do Senhor? Você tem crido que o Senhor tem poder de mudar o quadro? Você crê que nesta noite Ele pode vir ao teu cativeiro? Você crê que nesta noite Ele pode escrever uma nova história na tua vida? Quem crê que nessa noite vai acontecer algo na sua vida, dê um brado de glória aí. Enquanto você glorifica, a sua glória sobe e o poder de Deus desce na tua vida. Enquanto você glorifica, o Espírito de Deus está intercedendo pela tua vida. Quando você glorifica, o Senhor no trono de glória, Ele vai recebendo a sua glória. E Ele falou assim: vai lá, anjos, vai lá no lar, visita, vai cortando o laço, vai desfazendo toda a feitiçaria. Anjo da cura, vai lá naquele leito, cura aquele enfermo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. De repente está Jesus e a multidão ouvindo, né? Porque Jesus ele tinha uma palavra que ninguém tinha, uma palavra mansa, uma palavra transcendental, uma palavra que o mundo não tem, de paz. Porque o mundo ele não tem paz. O mundo ele vive em aflição. E o mundo, chegamos no momento, estamos num estágio, amados e amadas em Cristo Jesus, em que o mundo está semelhante a uma mulher que está prestes a dar a sua luz, gemendo. Que estamos chegando ao fim dos tempos, pastor Renato. A vida de Jesus está bem próxima. As evidências estão aí. O que está acontecendo nos 4 cantos da face da terra, isso é notório, é evidência. E quando você observa, você que vê o noticiário, você que vê a reportagem, você vê um jornal, uma notícia na televisão, e quando você depara com aquela notícia que chega ao teu conhecimento, você vai para a Bíblia Sagrada e vai dizendo tudo que já está acontecendo. Então, a palavra
palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Jesus falou: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar, irmão. Pode passar geração, pode passar século, mas a palavra de Deus ela é fiel para cumprir sobre a terra. Agora Jesus, junto com a multidão, volta um dos 10 para sua ordenada amada igreja, noiva de Cristo. E ele vem agradecer pela cura. E Jesus, observando que vem só um, e esse um era o samaritano. Foi o samaritano que veio, presbítero. Samaritano que veio agradecer o milagre realizado na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Quer ver o milagre ser realizado nesta noite? Você quer ver céu do deserto nesta noite? Coloca a sua fé em prática. Lança teu pão sobre as águas agora. Tu vai ver o resultado dele. Santo, santo é o Senhor. Aí Jesus, vendo aquele que era leproso, veio. Eu posso conjecturar que a nossa mente ela é muito fértil, irmãos. Ela imagina coisas, né? Eu posso conjecturar quando Jesus, vendo aquele samaritano com a pele limpa, com a pele de uma criança, presbítero, recém-nascida, sem uma mancha, sem uma sequela da enfermidade que assolava ele. Deus santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aquele samaritano, quando ele foi curado, ele não só recebeu a sua cura carnal. Aleluia, glória a Deus. A cura maior, presbítero, foi a cura da alma, foi a cura do espírito. Alabandada sai. Santo é o Senhor, glória a Deus. Porque quando ele viu, quando Jesus tocou na vida dele, tocou em sua vida, o milagre aconteceu. O céu se abriu, o sobrenatural, a porta sobrenatural abriu naquele momento. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. E ele vai e faz uma reflexão. Ele tinha uma vida atribulada, ele tinha uma vida angustiada, e com certeza para ele nada estava dando certo. Ele fazendo aquela reflexão, como eu disse, né, todo final de ano, as emissoras fazem a retrospectiva. Ela faz uma tudo que se passa durante o ano. E naquele momento ele fez aquela reflexão. Eu era assim, eu era assado, eu estava desse jeito, tudo acontecia dessa forma. E ele fazendo aquela reflexão, quando este homem tocou, tirou todo o meu passado que me atormentava. Acredito, irmãos, que ele nem dormia direito, ele passava noites e noites sem dormir, passava com insônia, porque o seu passado atormentava ele. Glória a Deus, aleluia. Ele tinha um passado que atormentava, não deixava ele ser feliz, presbítero, porque tudo dava errado, acima de tudo é errado, presbítero. Ele tinha uma doença que ele não poderia estar no meio da sociedade. Ele tinha uma doença que ele tinha que estar excluído no meio de uma sociedade. Aquela doença considerada como uma pessoa maldita. Uma pessoa maldita, sabe por quê, irmão? Porque não poderia estar no meio dos irmãos, não poderia estar no meio da igreja. Aleluia, glória a Deus. O coração dele almejava estar no meio da sociedade, mas a doença impedia dele estar no meio
quando Jesus toca, alguma coisa aconteceu na vida dele. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo Senhor. Um milagre aconteceu, um milagre foi realizado sobre a sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. E ele reconheceu. E ele voltou para agradecer, irmãos. E nesta noite, tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida, Aleluia, glória. você tem sido grato a Ele? Tem agradecido a Ele? Ah, pastor, não aconteceu nada diferente. Todo instante, todo momento, todos os dias acontece algo diferente na tua vida. Sempre tem algo que acontece. Se você parar um pouquinho, prestar atenção nos momentos da sua vida, você vê que sempre acontece algo diferente, né? Não é, pastor? Sempre acontece algo. E sempre tem um testemunho de gratidão a Deus para dar livramento, escape. As doenças que Deus tem te livrado. Mas foi verdade, Senhor. E nós muitas das vezes somos ingratos a Deus. Diferente daquele samaritano. E ele veio agradecer a Deus e veio, né? Mestre, deixa que eu te siga. Aleluia. Eu quero te servir, mestre. Eita, glória a Deus. Eu quero te seguir, eu quero servir-te, mestre. Santo, Mas Jesus, santo não. Senhor, glória a Tu vai fazer algo diferente. Sai pela aldeia e anuncia o acontecimento que sobre a tua vida foi realizado. Anuncia o milagre para que o povo venha testificar Glória que ainda existe milagre. Ele mandou os 10 aí até o sacerdote, sabe por quê? Porque o sacerdote, ele conhece a palavra, segundo a Bíblia Sagrada, se nós formos lá no Velho Testamento, todo aquele que era preparado para o sacerdote, ou seja, sacerdotal. Eita, quase que não sai, né? Aleluia. Então, quando ele era preparado desde pequeno, irmãos. Eles estudavam, eram livros e mais livros. a Deus. Sabe? Era muito livro. Ele tinha que estudar. Vários pergaminhos. Irmãos, eles tinham conhecimento da palavra. Eles eram doutores da palavra. Eles tinham um conhecimento profundo da Bíblia Sagrada. Mas ele não tinha o Espírito Santo. Ele não tinha. Pastor, não, que isso? Ele não tinha. Sabe por que ele não tinha, pastor Renato e presbítero? Porque se ele tivesse o Espírito Santo, além da palavra, ele saberia que quando Jesus estava no meio dele, ele saberia que ele era o Filho de Deus. Nem por pouco eles não souberam que era, quem estava no meio dele era o Filho do Altíssimo. Glória a Deus, aleluia. Por isso Jesus vai lá e mostra para eles. Porque, além de eles conhecerem a palavra, mas eles são cegos. Estão com as suas vendas fechadas. Os olhos estão fechados. É preciso cair as escamas dos olhos deles. Jesus, é verdade. Por isso que Jesus mandou, vai lá. Seus testemunhas verídicas. Porque todos sabiam que você, eu posso dizer assim, Jesus falando, todos sabiam que vocês eram leprosos. Mostra a maravilha de Deus. Mostra que Deus fez na realizou na vida de vocês. Aleluia, glória a Deus. Você tem agradecido ao Senhor Jesus, com a mínima coisa que você recebeu dele? aleluia. Que seja uma mínima coisa, tenha agradecido. A todo instante temos que agradecer. Presbítero, eu não canso de dizer que eu sou plenamente, eu particularmente eu digo, eu sou plenamente devedor de Deus, porque tudo que eu tenho não é meu, nem a roupa que você veste é sua, porque se fosse sua você levaria, tanto que fica. E muita gente está brigando por pouca coisa, irmãos. Nós temos que brigar pelo reino do céu, que a Bíblia diz que o reino do céu é tomado a... Cadê o irmão? Escola Bíblica Dominical. O reino do céu é tomado a esforço, força.
O reino do céu, pessoas acham que é comida e bebida. Lá não tem esse negócio não, né? Não é carnalidade. Tem gente que pensa que o céu é igual aqui. Lá tudo pode, lá não pode não. Lá você só vai ver louvor, irmãos. Louvor, louvor, louvor. Viu, irmãos? Aleluia. Agora, os 10 leprosos são curados. Um volta para agradecer. E um deles se manifesta: eu quero te seguir. Não, vai lá e conta os feitos que eu tenho feito. O que foi que aconteceu na tua vida, né? Nós estamos no culto de gratidão, não é isso? Culto de gratidão. Já estou encerrando, irmãos. Culto de gratidão. Salmista, ele não queria dar qualquer coisa para o Senhor. E muitas das vezes nós queremos dar resto para o Senhor. Salmista, ele estava preocupado, o pastor Renato, a dar a melhor coisa para o Senhor. No Salmo capítulo, ou seja, Salmo de número, não é capítulo, Salmo é número, não é capítulo. Salmo de número 116, versículo 12, que diz assim: o que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito na minha vida? O que você tem apresentado para Deus pelo benefício que Ele tem realizado todos os dias na sua vida? A todos os dias temos que agradecer ao Senhor, até pelo fôlego de vida que não é meu. O fôlego de vida não é nosso, pastor Renato, é de Deus.